Salve, salve, rapaziada do Ei Chef que nos acompanha aí nas mídias sociais, principalmente aí pelo YouTube. E, bom, eu sou o Leonardo, apresentador do Ei Chef Podcast, estou juntamente aqui com nosso amigo... Salve, salve, galera. Olha, deu até um problema aqui. Galera, como eu sempre falo, é tudo ao vivo, bicho! Salve, salve, rapaziada. Matheus Neves por aqui. Hoje com um papo, como sempre, pesadíssimo. É isso aí. Por favor, celulares no mudo. É porque eu estou escutando aqui também eu estou vendo aqui pelo YouTube, né, pra dar visualização, né? Pra ajudar, né, mano? Eu tenho que entregar, mano. Você deve estar olhando a gente assim, nossa, o que eles estão com esse chapéuzinho? Nós estamos no nosso... gorro. Juliana, não, Juliana, fala no microfone, por favor, tá? Como é o nome disso aqui, Juliana? Fala aí. É gorro. Ah, gorro. Perfeito. Vocês devem estar vendo eu com esse gorro aqui na cabeça, porque nós estamos no nosso especial de Natal, Ei Chef Podcast, primeiro especial de Natal, é isso aí, por favor, uma salva de palmas. É isso aí, por favor, Flash, o nosso técnico, salva de palmas, obrigado. Um abraço aí pro Flash, pro pai e pra mãe dele também, beleza? Depois a gente conta essa história aí do Flash, aí do nosso Enzo. Então, galera, estamos no nosso especial de Natal aqui, de Papais Noéis, né? E quem acompanha nas redes aí, eu tô com o olhinho roxo também aqui, ó. Né? Eu graduei no Muay Thai, peguei minha primeira graduação no Muay Thai, né? E ganhei essa maquiagem aqui de presente, né? Primeira vez que eu vejo, né, que a gente vê um Papai Noel todo arrebentado, né? Caralho. E é isso. Vai lá, vou passar a palavra para esse meu parceiro aqui. Bom, como Papai Noel bombado. Esquece, pai, esquece. Aqui o Natal vai ser regado a trembolona. Pra todos os marombeiros, não faltará o ciclo natalino, beleza, rapaziada? Beleza? E hoje, né, o especial de Natal do Ei Chef Podcast, a gente tá com uma presença ilustre do Dr. Rafael Ubucata, né? Que a gente tava aí decidindo como que ia ser o nome dele, Ubutaca ou Ubucata. Cata quem, cara? Bom, vou deixar ele se apresentar aqui, beleza? Rafael, é contigo. Salve, galera! Aqui é Rafael Ubucata, e não Ubutaca, né? Mas assim, os nomes as pessoas colocam, isso não muda a nossa essência. Enfim, eu vim aqui participar, bater esse papo bacana aí, trocar essa ideia, para poder levar um pouquinho mais de informação e acolhimento para vocês hoje, que não vão perder nada por ficar até o final aqui. Hoje nós vamos abordar temas importantíssimos, histórias que eu vou compartilhar com vocês e com você aí de casa, que pode fazer uma verdadeira transformação na tua vida. Muitas coisas que a gente vive em comum. Um pouquinho antes daqui a gente já estava batendo um papo, né, agradável, descontraído aqui, e a gente percebe que o ser humano, antes de qualquer coisa, de qualquer rótulo, é ser humano. Né? Independente de trembolona, de bebida e disso ou aquilo, de graduação, nós somos seres... Aqui estamos como seres mortais. E eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história, trazer um pouquinho do meu profissionalismo. Uma correção só aqui, não tem nada de doutor, não sou doutor, sou apenas mentor de bem-estar físico integral e terapeuta. Ser humano, antes de mais nada, uma alma vivente, antes de ser humano, que estou aqui para compartilhar um pouquinho e expandir a consciência de todos nós, porque, afinal de contas, o mundo está em constante expansão e a gente não pode ficar para trás. É isso aí, salve, galera! Pô, perfeito, hein? Muito obrigado aí, Rafael, pelas palavras e obrigado aí pela correção. Eu acho bonito isso aí, a parada da humildade, né? A gente se colocar ali com quem está nos assistindo, né? No mesmo patamar para gerar essa conexão, né? Não estamos aqui para ser melhor do que ninguém que está nos assistindo, mas para que essas histórias aqui e tudo que for contado sirva para também a evolução de você aí que está nos acompanhando, tá? É uma parada de crescimento. Se o Matheus me permitir, posso iniciar aqui com o nosso convidado? Por favor, fica à vontade, meu parceiro. E, cara, a gente vai iniciar aí como a gente inicia com todos aí. A gente quer saber um pouquinho do Rafael, como que você tomou
tomou isso pra si. Então falou assim, não, cara, eu quero trabalhar ajudando as pessoas, a evoluir a mentalidade das pessoas, né? A fazer as pessoas serem seres superiores melhores. Não sei se isso se define assim, mas como é que começou a jornada do Rafael? Cara, a minha jornada, ela vem de uma história de desafios, como a maioria das pessoas, dos seres humanos, né? Vou resumir aos brasileiros, né? Assim, então, que legal que você colocou, primeiramente, né? Eu vou agradecer novamente aqui a oportunidade de colocar um pouquinho da minha história, que eu não coloquei dessa maneira em alguns outros locais. E a história do Rafael em querer ajudar as pessoas é algo que eu fui perceber pouco tempo atrás, que eu sempre ajudei as pessoas. Só que, na verdade, eu sempre busquei me autoajudar, sem saber. E muitas pessoas cometem esse equívoco, achar que está ajudando o outro, mas, na verdade, está querendo ser ajudado. Isso aconteceu com o Rafael desde a infância, que aprendeu a brincar sozinho. Primeiro que eu sou filho homem, único. Homem entre duas irmãs. Eu sou o caçula, então imagina, duas irmãs mais velhas. Então tem todo um questionamento. Tem um lado positivo, que é o queridinho, abraçadinho, e por contrapartida é o que ficou para trás de tudo, né? Então é a rapa do tacho, como a minha própria mãe dizia, cara. Você é a rapa do tacho. E a gente brinca assim, fala, a gente entende, porque eu também ao longo do processo fui me tratando, me curando, mas demorou anos. Então onde surgiu? O Rafael lá da infância, da criancinha, quando era perguntado, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro. Vai ser bombeiro, mas o que você vai fazer, né? Até brincava depois. Não, vai apagar o fogo, tá merada, lá, você pensou, né? Todo mundo pensa. Todo mundo. Não, cara, eu lembro até hoje. Tinha uma marca de café que, quando minha mãe ia no supermercado, e tinha uns brindezinhos, tinha um carrinho de bombeiro, cara, um caminhão, na verdade, com a escada, eu adorava. Falava, nossa, eu quero apagar o fogo, quero ajudar as pessoas. Naquela época, que eu não me recordo, pelo menos não tinha um SEAT, nada disso. E, enfim, era um sonho de falar, assim, eu não sabia o porquê, mas eu tinha dentro de mim que eu queria ajudar as pessoas. Inclusive, era muito brigão na escola, na rua, dei muito trabalho para meus pais, para os professores. E aí eu fui entendendo depois ao longo do processo, né? Como eu sempre trago também dentro da terapia para as pessoas que eu atendo, que o presente não explica nada, é só o futuro que vai explicar o passado. Ou seja, quando a gente olha hoje, do presente lá para trás, a gente vai entender, hoje eu sei por que eu tinha essa vontade de querer ajudar as pessoas. Hoje eu entendo qual foi o meu propósito. Então, desde aquela sementinha que já estava implantada de querer ajudar as pessoas, e dentro do brigão, era sempre para defender os mais oprimidos, os mais fracos, vamos dizer, dentro de um julgamento, lógico, como uma criança eu colocava. Então, quando eu mudei de escola na 5ª série, até lá eu já era muito brigão, era um pouquinho popular, mas aí eu mudei para uma escola que eu não conhecia ninguém, né? Assim, tinha algum outro conhecido, mas em outra turma, e nos primeiros dias de aula, acabei já arrumando briga, encrenca, porque as pessoas falavam com o outro, ou falavam comigo, e eu pegava às vezes a dor do outro e não sabia. Isso me doía. E aí eu começava a brigar e no final às vezes batia, às vezes apanhava, encarava mesmo sem medo, antes de entrar pro esporte também. Aí depois que eu entrei pro esporte, comecei a fazer artes marciais, fiz, né, mais tempo taekwondo, que é o que fez uma grande transformação na minha vida também. E eu sempre tive um sonho, então assim, para resumir um pouco dessa história, de ser atleta. E eu fui, inclusive, consegui ir para um campeonato mundial em 96, representando o Brasil. E lá também auxiliava algumas pessoas de alguma forma, com a minha coragem, com a minha dedicação. Só que eu não sabia nem um terço, naquela época, o porquê que eu fazia tudo isso e eu queria ajudar as pessoas. Fui morar fora também, no Japão, né? Em busca do dinheiro, da tal felicidade que a gente coloca, né? Colocava, no meu caso, em primeiro lugar. E aí eu fui descobrindo que cada conquista que eu tinha me gerava não só mais ansiedade, não só mais desapontamento, frustração, porque às vezes você conseguia aquilo que você achava que traria algo interno e nunca chegava. E aí eu deixei de ser atleta, né, por conta de trabalhar fora, e depois quando eu regressei também comecei no mundo corporativo e acabei deixando o meu sonho de ser atleta e de fazer a faculdade de educação física, de atuar, e inclusive junto foi-se embora aí o sonho de bombeiro. Aí
chegando um pouquinho já mais na fase adulta, para não falar mais avançado, eu resolvi prestar em 2012 o concurso do bombeiro. E eu passei na parte teórica, né? Mas não passei bem colocado. Afinal das contas, acabei não sendo chamado para a parte física. E a parte física era a parte mais fácil para mim. E aí eu fui descobrindo, então, que em todos os meus trabalhos em busca do dinheiro da minha felicidade, tinha algo em comum que eu fazia, que era a minha intenção de ajudar as pessoas, e até hoje. Cara, eu já trabalhei de tudo um pouco, desde vendedor, desde gerente, supervisão de atendimento, de vendas, call center, tanto de planos... Fugiu a palavra, cara, para não falar o nome da empresa que eu trabalhei. Planos de saúde. Trabalhei e também trabalhei em call center de telemarketing, a operadora de celular, e tudo era o quê? Para resolver o BO, problema das pessoas, para auxiliar de alguma maneira. Então, nas vendas também. Então, o meu trabalho, sempre em busca de algo que eu acreditava que ia me satisfazer. E eu segui o protocolo, cara, que a maioria das pessoas seguem, que é o quê? Estudar, se formar, ter carro, ter casa, família, para estar feliz. Aí até que um dia a vida falou, olha, para mim, me jogou no fundo do poço, no chão, e falou assim, a vida não é isso que você está pensando. E eu parei para ser realmente, a vida não pode ser só comer, beber, procriar, fazer sexo, festejar, pagar boleto. Tem algo além disso. Aí onde eu encontrei, que foi crucial na minha vida, a espiritualidade, onde eu dei um espaço para ela entrar na minha vida e me mostrar um direcionamento que me faltava. Então, a minha história de querer ajudar as pessoas vem antes de eu ter consciência, conhecimento de que eu vim nessa vida para ajudar as pessoas. Eu só não sabia como. E a questão de ser um menino brigão, cheio de energia, porque eu lembro que na época de infância e adolescência, na época que eu fui pro campeonato, não parava, cara. Eu era jogador pela escola de vôlei, do time oficial. A gente disputava o campeonato. Vôlei, basquete, era jogador de futsal, andava de skate, ia treinar de bicicleta e fazia taekwondo. Era tanta energia, cara. Nossa Senhora. Cara, quem me conhece, quem me viu um pouquinho sabe aí da minha história, o quanto eu fazia e não sabia, cara, dessa energia que eu tinha. E aí, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu descobri como se trabalhar essa energia, como parar um pouquinho de ir para o mundo para suprir os vícios da bebida, da comida. Então, eu entendi que o meu propósito na vida era ajudar as pessoas para eu evoluir, para me ajudar. Então, depois de adulto, para não falar uma palavra, né? Depois de experiência, assim, eu resolvi, cara, fazer curso de educação física, me formei, trabalhei como personal trainer, ajudando pessoas. E nesse tempo, uma ficha me caiu. Uma oportunidade que eu fui participar de um evento, onde era para os donos da academia irem, e falou, vai lá e representa a gente, faz lá. E eu fiz, e dentro dele teve um exercício que me chamou muita atenção. E nessa época eu já não estava muito feliz com a minha vida, com os acontecimentos, com os meus relacionamentos, de uma forma geral. E aí, em uma dinâmica, eu descobri o que eu precisaria dar mais atenção que eu não estava dando para minhas questões emocionais. E ali eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, onde eu fui em algumas imersões de treinamentos de inteligência emocional, onde me levaram para a programação neurolinguística, né, que é conhecida como a PNL, que é a reprogramação mental. Lá fui apresentado para a hipnose, que não me chamou a atenção naquele momento, e depois, interiormente, me veio o impulso de buscar mais, da minha forma, do meu jeito, onde eu entrei no magnetismo, no mesmerismo, onde eu entrei na hipnose não verbal, e foi me levando depois para a constelação, para um, para o outro, sempre para ajudar. E nisso tudo eu fui colocando, enquanto personal trainer, eu comecei a aplicar com os meus alunos. E entender que a maioria das pessoas que chegavam para emagrecer ou para ganhar massa muscular, elas queriam, na verdade, ser aceitas, elas queriam ser vistas, queriam ter a sua autoestima elevada, queria provar para elas mesmo o quanto ela era capaz.
de estar bem numa roupa. Só que elas não sabiam disso. Ela achava que emagrecendo, tendo corpão, porque eu via tantas pessoas sarada com a régua lá em cima, cara, e nunca estavam satisfeitas. Porque era a mesma coisa, do dinheiro, de outras formas. A gente acredita que é aquilo que vai trazer aquilo que a gente quer, e às vezes no final a gente nem sabe o que nós queremos. Cara, isso aí é muito interessante. Pegando um gancho, eu tava vendo um vídeo ali sobre a questão até dos vícios. Não só o vício da química, ou o vício o vício da droga em si, cara. Né? O vício da droga. Mas o vício de você, às vezes, estar na rede social, ou às vezes estar preocupado com o seu físico, com a sua inteligência, com a sua visibilidade. Isso é tudo um vício e um vazio que você tem, e você tenta preencher aquele vazio com alguma coisa. Quanto menos roupa, melhor para você estar bem visto. Quanto mais inteligente, mais culto você é para a sociedade, cara. Então você deixa a sua figura humana de lado para fazer a felicidade de outros. Esquece a sua felicidade. Não, só pegando esse gancho aí, porque, cara, é isso, cara. Isso que representa. Às vezes a pessoa ela tá viciada na academia, isso é um vício. É um vício. A pessoa tem que ter aquilo ali de forma desregrada, descontrolada para se satisfazer perante as outras pessoas. Às vezes não é nem ela, cara. Ela não tá fazendo nem aquilo por ela. Como eu estava fazendo, eu não fazia nem por mim. Eu fazia pelos outros para ter reconhecimento dos outros, que é o que a gente estava conversando, né? Era uma falta que eu tive e eu trouxe aqui para essa realidade de hoje, né? Para os dias atuais de hoje. E isso estava me fazendo muito mal. Então eu entendi que eu tinha que sanar isso no autoconhecimento. Participei de algumas mentorias também de questão emocional e entendi a figura do Leonardo para hoje estar sentado aqui e estar ouvindo essas suas explicações, cara. E tá fazendo muito sentido, cara. Isso bate demais. Não sei se o Matheus, você tem alguma experiência com isso? Cara, eu tenho, cara. Bom, quem me conhece sabe que eu sou um cara que até hoje eu tenho uma batalha contra a ansiedade, né? Já tive depressão, entendeu? É até legal a gente entrar nesse assunto, já começando. Depois eu quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho, né? Que eu sou um dos seus clientes, né? Eu e a Juliana, nós tivemos a experiência de estar com você, a experiência foi incrível. E eu quero que você fale um pouco assim, porque hoje a ansiedade é o mal do século, né, Rafael? Ela pega muitas pessoas. Qual é a sua visão sobre a ansiedade? Cara, a ansiedade é algo que ela vem de diversas maneiras. Ela pode vir como um transtorno, síndrome do pânico, toque, mas ela pode vir de uma forma muito sutil e passar despercebida. Né? Até próprios estudos, a própria ciência traz também como sintomas físicos, taquicardia, sudorese, relacionado ao estresse, mas tem a ansiedade. E você me falou, cara, me traz um gatilho, que eu lembro que eu curei uma forma de ansiedade em mim, que eu via o meu pai, e ele nem sabia disso, e nem sabe porque ele já partiu para um outro plano, que quando ele ia escovar o dente, cara, eu também peguei alguns clientes assim, que também não sabiam, não fazia ideia. Por isso que eu falo que a experiência, lembra que a gente estava falando há um pouco tempo antes de entrar aí no ar, que não é o passado que nos define, mas é graças a ele que a gente pode ajudar as pessoas hoje, pelas nossas histórias, e é essa que eu vou contar aqui, uma das histórias. Eu lembro que meu pai, eu era criança, ainda ele via na hora do almoço, almoçava, né, descansava, às vezes tirava um cochilinho ou não, e depois ia escovar o dente para ir trabalhar. E ele nauseava, dava uma náusea nele, assim. E, rapaz, olha como a gente aprende as coisas sem perceber, inconscientemente. Eu também, depois, adquiri esse hábito de escovar. Eu achava que era porque forçava, ia muito profundo a língua, pegava na goela e dava náusea, né, que era algo natural, normal. E não é. Porque eu estava escovando com pressa para sair para fazer algo. Inconscientemente, quando eu comecei no autoconhecimento a perceber os meus movimentos, a respirar, nunca mais tive isso. E inconscientemente, sem minha filha ter eu visto, talvez viu, mas não lembra, eu também não lembro dela ter visto, ela começou a fazer o mesmo padrão de comportamento. Olha que interessante, cara. São padrões de comportamento que se repete, que a gente traz, que não é hereditário, é do ambiente que a gente vive. E a gente aprende sem saber que aprendeu aquilo. E às vezes quando você falou aqui dos vícios de academia que eu quero trazer junto com a resposta aí sobre a ansiedade, é uma ânsia
de querer algo, de buscar algo, porque eu também já fui esse, de treinar todos os dias. Eu tinha 10 quilos a mais de massa muscular, mas é algo que eu queria provar para mim, algo que eu acreditava que era um estereótipo que precisaria ter para ser aceito, ter para ser melhor, ter, e isso nunca foi o suficiente. E, no entanto, que você pode ver que raramente é suficiente para as pessoas, elas sempre querem mais, né? Nós estamos usando um exemplo apenas da academia, dessas pessoas que cuidam demasiadamente do corpo, mas pode ir para outros aspectos, do mundo dos negócios, do dinheiro, da fama, da vaidade, né? Da estética, independente se é só o corpo, mas o visual, enfim, tem várias formas de ver. Então, a ansiedade é algo que ela pode vir com um impacto muito forte, mas ela pode vir de algo disfarçado também, como esse exemplo aí que eu dei, de um frio na barriga, de um cansaço, um esgotamento energético, insônia, pesadelo, tudo isso também são sintomas que podem ter a raiz na ansiedade. E a ansiedade, ela não é por si só, ela não nasceu do nada, assim como nada vem do nada, o nada não pode dar origem a nada, o nada é o nada. Essa ansiedade, ela tem uma raiz muito forte no medo. Agora a gente precisa descobrir o quê? Que medo é esse que tem? Por que que eu fico ansioso? Será que vai dar certo? Imagine uma criança que aprendeu a ser perfeita. Ela tira boas notas, ela tem bom comportamento e ela sempre aprendeu por ela mesma ou por uma cobrança exterior a se exigir demais. E até então ela se dá bem, ela se comporta bem, é elogiada. Mas em algum determinado momento ela começa a sentir no corpo, porém ela não sabe disso, ela começa a sentir um tremor, um frio na barriga, uma aceleração no batimento cardíaco, uma respiração mais ofegante, e aí ela não sabe nomear a ansiedade. Então toda vez que ela sente a obrigação de entregar uma perfeição, ela vai disparar o gatilho inconscientemente da ansiedade, que pode parar, paralisar, impedir ela de fazer algo, às vezes até mesmo prazeroso. Caramba. Eu estava vendo aqui, existe ansiedade, a gente até estava conversando, e o transtorno de ansiedade. Fala para nós a diferença desses dois. Eu acho que boa parte já foi até comentada aqui em relação à respiração ofegante. Então, a ansiedade, ela pode vir dessa forma sutil. O transtorno é o toque, o transtorno obsessivo, o compulsivo obsessivo. Então, o toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem que estar sempre aqui, tem que estar sempre alinhado, o cabelinho sempre ajustadinho, tem que estar sempre olhando na frente do espelho, se eu tô sarado, se tem uma gordurinha, se meu tríceps está pegando, não é não? Eu tenho transtorno, admito. Eu não posso ver um espelho que eu tô fazendo double, entendeu? Será que cresceu 1 centímetro? Não, cara. Será que tá apertando a camiseta? Nossa, mas isso aí, Rafael, que você falou, cara, faz muito sentido, porque como eu vim ali de uma fase de adicção, né, eu falei com relação às drogas, né, eu tive uma experiência, tá, sou reabilitado, tá bom, sou um adicto, já faz um bom tempo, já que eu tô tranquilo, mas eu tenho essa necessidade, toda vez que eu me olho no espelho e eu vejo eu abaixo da média que eu estava de shape, pô, tipo assim, eu tava um pouco maior, né, pra quem vê o meu Instagram aí, né, e tal, procura lá, fuça lá meu Instagram, né, vocês vão ver lá que o pai tava no shape, e hoje eu vendo assim, um pouquinho a menos, né, do que eu estava pesando ali, eu já começo a comparar eu com a minha vida de adicção. Então, isso me pega bastante, cara, eu falo assim, eu tenho que voltar, eu fico nessa ânsia de voltar pra esse bem-estar de novo, porque é uma coisa que me remete ao passado, parece que eu fico fugindo disso. Eu não sei, tem alguma maneira de a gente, sei lá, dar uma contrapartida disso? Algumas pessoas... Hoje eu não consigo voltar para a academia do modo como eu gostaria, mas tem alguma coisa que me ajuda a sanar isso, a diminuir essa ansiedade, a me olhar no espelho e, pô, não, aceita, Leonardo, é a fase que você tá vivendo, calma que isso vai melhorar. Ou para qualquer outra pessoa, cara. Cara, tem sim, e não somente para a ansiedade e para o vício. Existem algo, eu coloco que para qualquer situação, de uma forma geral, existem 5 passos para você poder ressignificar. O primeiro passo você já deu, que é o quê? Reconhecimento.
Poucas pessoas reconhecem. Se você não é capaz de reconhecer o que você está sentindo e que você precisa fazer uma alteração, nada vai mudar. Ninguém muda ninguém, a não ser o próprio ser. Então, se você não reconhece, cara, é impossível. Então, a partir do momento que você reconheceu, você pode aceitar. Olha, eu tenho esse comportamento, eu pratico isso, então eu preciso fazer diferente. Não adianta eu querer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, para novos resultados, novas atitudes. Só que o que acontece? A nossa mente fala, eu quero fazer diferente para ter novos resultados. Porém, os traumas, o passado, impede às vezes a gente de dar o próximo passo. Aí é importante a gente parar, que é a dica, olhar por que eu preciso fazer isso para ter esse resultado para me sentir assim. E muitas vezes eu posso me sentir assim sem precisar ter aquele shape específico. Então tá mais para trás. Vou contar 2 contos aqui, 2 historinhas, para ver se faz mais sentido para captar e entender. Primeiro, em relação à ansiedade. Me lembra de um conto zen. Havia um jovem cavalgando rapidamente, desenfreado no seu cavalo na beira da montanha, e do outro lado lá, um outro senhor perguntou para o jovem rapaz, ei, para onde você vai? E o rapaz perguntou assim, não sei. Ela respondeu, pergunta ao cavalo. O cavalo respondeu. Para o lago. Pois é, cara. Essa é a história de muitos de nós. Nós somos os seres, o ser que está montado no cavalo. E quem é o cavalo? A tal da ansiedade que está nos nossos pensamentos, desenfreado, levando a gente, arrastando para lá e para cá, e nós não sabemos onde estamos indo. Como se a gente fosse, como a gente não tivesse a consciência que nós podemos parar esse cavalo, esses pensamentos, essas ideias, e domá-lo, e direcioná-lo. Então a ansiedade vem daí, esse cavalo louco que fica pulando para lá e para cá, pensamento atrás de pensamento, ansiedade em cima de ansiedade, e muitas vezes não percebemos. Então o passo é parar e olhar, olha, eu não sou o cavalo, eu não sou os pensamentos, eu não sou nenhuma emoção e nenhum sentimento, eu experimento eles, eu sou algo além disso. Eu ouvi falar uma vez, acho que foi até a Juliana que me falou, que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Você acha isso também? Assim, você tem essa visão, Rafael? Com a experiência que você tem? Resumidamente, a gente pode colocar assim. E podemos até completar ou complementar. A ansiedade, ela não adianta o futuro. Bugou aí? Tem gente que fala assim, eu vou pensar, eu vou fazer 10 coisas ao mesmo tempo. A ansiedade de adiantar o futuro, isso não adianta. Pelo contrário, só atrasa. Se você está num lugar pensando em outro, é como se você, será que eu desliguei o fogo? Pô, será que eu tirei o carregador da tomada? Será que eu tranquei a porta? Porque está com a cabeça em outro lugar, você não está vivendo o presente, o momento presente. Inclusive, até vou recomendar, tem um filme que me veio agora à mente aqui, chamado Poder Além da Vida, que retrata justamente isso, em relação a você estar com a mente vazia, presente, vivendo aqui e agora, percebendo as coisas. A questão da ansiedade, imagina assim, eu vou trazer um pouquinho mais atrás, junto com os nossos, o que você falou da pergunta, para ajudar a complementar a forma de você olhar para isso e cuidar. Fazer uma pergunta. Na sua opinião, para que os pássaros nasceram? Para que os pássaros nascem, vivem? Para quê? Foi feito para que o pássaro? Para voar? Para voar? Ok. E o ser humano? Para andar? Nessa linha de raciocínio, ok. O ser humano foi feito para amar, para ser feliz, para amar. Quase, chegou lá, andar. Relacionei uma coisa com a outra, né? Só que o que acontece com o ser humano? Devido aos seus traumas na infância, pelo seu sentimento de insuficiência, de inadequação, por rejeição, por traumas de humilhação, é como se cortassem a asa do pássaro, impedindo de voar. E um pássaro impedido de voar é como se ele se sentisse incapaz de fazer aquilo que ele veio fazer aqui nesse mundo. E o ser humano, enquanto não curar as suas feridas, principalmente do passado,
fica impedido de alcançar voo, de viver a felicidade, de viver o amor e de amar as pessoas. Porque uma pessoa ferida, quando toca, encosta, esbarra em algum lugar, ela tende o quê? A reagir, achar que o outro está querendo machucá-la. Só que ela já está machucada. E eu uso uma outra metáfora muito justa com os meus clientes no consultório. O álcool gel. Quando você passa o álcool arde? Não arde, arde? Não arde. Não, assim na mão não, né? Mas se você tiver um corte, Aí aberto, já machuca, né? aí se eu perguntar, o álcool arde? Não. O que arde é a ferida aberta. Ferida aberta. E é o que acontece com a maioria das pessoas, de nós, porque eu também sou ser humano, também ainda tenho muitas coisas para serem curadas. E a gente não percebe. Só que, hoje em dia, é possível você colocar uma asa em um pássaro. Ou curar a asa do pássaro. Assim como hoje é possível curar as nossas feridas do passado e se libertar para uma vida mais autêntica, livre de questionamento, livre de... Ou seja, uma independência emocional. É uma liberdade que você tem de fazer, de ser quem você é, de ter o shape que você desejar, colocar a roupa que você desejar, falar o que você deseja falar. Não simplesmente para agradar as pessoas. Porque o que está por detrás, igual aquela história da menininha que aprendeu a ser ansiosa porque ela tinha que entregar uma perfeição, igualmente nós também temos isso inconscientemente. Quando a gente para e encara a raiz da ansiedade, que é o medo perde. Ele só vai ganhar de WO. Se você não encarar, ele ganha, mas toda vez que você encara, mais cedo ou mais tarde, ele perde. Porque assim como a ansiedade, o medo e outras emoções, o que você sente, ele é real. O seu corpo, mente e o seu espírito formam um sistema único, é uma conexão. Não tem nada desconectado. No entanto, que se você está pensando algo negativo, o seu corpo vai responder de uma forma negativa. Se você tem algo otimista, possibilitador, você vai ter vontade, energia, força, vontade de ir lá e executar. Então, corpo e mente é uma coisa só. A energia também. Bom, pegando um ganchinho aí do que você tá falando, cara, eu sou viciado nessas paradas, assim, da mudança, da mentalidade positiva, positividade, né? E eu gosto muito do estoicismo, por exemplo, Marco Aurélio, né? Tem o Diário Estoico, que diz que eu não consigo mudar esse ambiente, isso aqui é uma mesa, lógico, isso aqui são copos, você é o Rafael, mas eu consigo mudar o interno para mudar o externo. Hoje, atualmente, eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Eu não consigo mudar essas ações aqui do dia a dia, mas eu consigo mudar internamente para mudar o meu futuro. Uma coisa que eu queria falar, que a gente está nesse gancho de ansiedade. A ansiedade de antigamente, ela mudou muito para a ansiedade de hoje? Porque naquele tempo, vamos falar assim, era poucas pessoas que tinham aquisições para se levantar. Como que ficava a ansiedade daqueles que não tinham? E hoje, todo mundo tem uma forma mais fácil de se levantar. Como que é essa ansiedade de achar que tudo é fácil? Antes, era a ansiedade de achar que tudo era difícil. E hoje, como é que fica essa ansiedade de achar que tudo é fácil? Isso. Mesmo sabendo que leva tempo. E isso está ligado a uma crença limitante, que muitos de nós carregamos sem saber, que gera mais ansiedade ainda, porque as coisas têm que ser difíceis, como você falou. Nada vem fácil, dinheiro não dá em árvore. Eu não sou sócio da Copel, que a gente ouve, não é? A gente desliga essa energia daí. Tudo o quê? Escassez. E a gente, às vezes, vive assim ainda, sem perceber. Então, a ansiedade lá de trás era assim, o que tinha lá de trás? Primeiro, isso é muito relativo. Lá de trás pode ser horas atrás, dias atrás, anos atrás, décadas atrás, séculos atrás. Então, o que quer dizer com lá? Eu vou trazer décadas, pode ser? Tipo, 2000, 1900 alguma coisa. É a época que eu estava nascendo. Ué, 1900 alguma coisa, eu não completei, ó. Isso tá fazendo o quê, cara, com a gente? Mapa mental. A vida é assim. Existem o quê? Os fatos são neutros. Não é positivo nem negativo, não é bom nem ruim. É cada interpretação que é de acordo com a nossa experiência passada que vai determinar como nós vamos entender o momento presente, os acontecimentos. Então, lá atrás, não tinha informação que nós temos hoje. Não tinha internet, não tinha celulares como hoje, né? Então, na minha época, de infância, não tinha nem celular. Era telefone público, orelhão.
Então, que ansiedade? Você não tinha. Isso que é uma sugestão também para você que se sente ansioso. Procure trocar a ansiedade pela empolgação. Então, nós imaginávamos muito mais, usávamos muita tecnologia que não tinha nome, que é a visualização, é o sonho. Pô, quando eu crescer, ou quando eu chegar a determinada idade, quando eu trabalhar, eu quero ter meu carro assim, eu quero ter minha casa assado, eu quero ter uma pessoa ao meu lado desta forma. Eu começava a mentalizar aquilo. Então eu usava o que hoje chama-se de ansiedade, que se transformou em ansiedade, era uma empolgação. Então troque a sua ansiedade por uma empolgação de fazer as coisas, independente do resultado. Porque se você está empolgado, você vai atrás do que você está buscando. Rafa, isso aí é uma dica para que a pessoa possa controlar esse nível de ansiedade? Porque daí se encaixa aqui numa pergunta do nosso querido Marvin Neves. Qual é É meu irmão. É meu Neves, irmão. né, pai? É Neves. Neves. Tá levando aí? Um beijão, mano. Te amo. Pô, abraço aí, irmão do... É isso, né? Meu irmão. Irmão do Meu irmão mais Matheus velho. Neves. Seu irmão mais velho? Lenda. Nossa Caramba, senhora, cara. Pô, massa. Mano, nossa, aí, ó, citando o cara aqui, tipo, distraidão, ó, pra você ver, né? Acho que eu tenho TDAH, cara. A pergunta, quem não tem? Quem não tem? Ó, filosofia. Igual ele citou aqui, qual exercício posso fazer para reduzir isso? Né, acho que pega o bordão, me desculpa aí, não sei se você ia fazer essa Lembra que eu tava Não. brincando antes de chegar aqui? Fica até o final que eu vou dar várias dicas aí. Caramba. O cara que é ansioso, ele vai falar assim, amanhã eu conto. assistir Fica isso aqui, ó. aí, velho. Amanhã. Nada, brincadeiras à parte, tem várias formas. Uma simples que eu vou passar agora, dentre outras, que é o objetivo que a gente estava falando das profissões anteriores que nós exercemos, o que é? É servir. E quando a gente serve, é o maior propósito, no meu ponto de vista, que a gente serve a nossa essência, a nossa alma, a Deus e ao próximo, ao nosso semelhante. Serve como? Passando a sua experiência. O que, entre aspas, deu certo e deu errado. O que você pode auxiliar aqueles que estão numa jornada que ainda não percorreram o que você já percorreu. Lembrando que cada um tem uma jornada única, exclusiva, que nem sempre o seu exemplo vai servir para os outros, mas podem servir. Lembrando que pode servir não para ser copiado e colado, mas sim modelado. Porque nós, enquanto ser humano, como falei, passamos pelos mesmos desafios, talvez de formas diferentes, em épocas diferentes, mas os desafios sempre. E os problemas sempre existirão. Mas quando a gente entra no autoconhecimento, quando você usa quem você verdadeiramente é, não quem você acha que é, você consegue ter mais força, mais clareza para suportar e para superar os desafios. Você se torna mais forte. Quando você faz academia, quando você treina a primeira vez, você fica dolorido, você levanta pouquíssimo peso. O peso ficou mais leve, você troca por um outro, mas é o peso que se tornou mais leve? Não, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, continua sendo 10 quilos. Mas você se torna mais forte. E a vida faz isso com a gente. Essa é a inteligência suprema que poucas pessoas olham por esse viés. Olham as coisas somente como um lado negativo. Então, respondendo à pergunta do seu irmão, Matheus, um momento simples é parar e respirar. Corpo e mente, lembra que está tudo ligado, a parte fisiológica, parte psíquica, psicológica. Então, hoje, o que eu percebo com muitas pessoas que chegam para o meu atendimento, poucas pessoas tomam água o suficiente. Coisas essenciais da vida, o ser humano, vamos colocar o planeta, em torno de 80% água. E não bebe, não hidrata. Uma água de qualidade, uma água alcalina, né? Toma uma água, às vezes, sem ter o seu pH ou muito menos filtrada, está cheio de elementos químicos dentro da água. Não respira direito. Respirar é importante. A gente entra no piloto automático, né? Respirar é importante. Respirar consciente mais ainda, te traz mais clareza. Quando você inala o ar conscientemente, profundamente, e exala ele por completo, você está liberando as toxinas, você está renovando as suas células, você está levando mais oxigênio para o seu cérebro, logo você vai ter mais capacidade de pensamentos, de ativações do lobo frontal, enfim, vai entrar numa aula e não é o intuito de hoje, mas eu vou dar várias dicas aí. Exercício físico, quando você sai na academia, você está lá preocupado, você não está pensando nada, a não ser em olhar no espelho, alguns, ó. E tem ansiedade nessa hora? Tem nada, né, não cara? Não tem, cara. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, se você não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma restrição. A alimentação também influencia muito. Hoje em dia, a nutrição da maioria das pessoas é o quê?
recheada de açúcares, seja diretamente ou disfarçada, farinha branca, bebida, cerveja, cheio. E aí, onde está o autoconhecimento? Tudo que é fácil, porque existem várias maneiras de trabalhar. É a questão da ansiedade. Você pode entrar com um ansiolítico, você pode tomar vários outros tipos de medicamentos, você pode se entorpecer, você pode ir para o álcool, você pode ir para um sonífero, você pode usar um floral, você pode usar um óleo essencial, que às vezes eu também sugiro, né? Também às vezes até prescrevo, dependendo de cada caso, tem a forma de usar como, mas são medidas paliativas. Se você não se autoconhecer, se você não ir na raiz, na causa, não adianta. Isso vai até um tempo, né? Depois já Exato. não começa a fazer o mesmo efeito. Aí você tem a necessidade de buscar doses maiores, achando que vai ter um melhor efeito, mas não. A overdose Aquilo aí, só né? se tornou mais resistente à sua ansiedade. Sua ansiedade se tornou superior a todo o tratamento que você estava buscando. Porque você acreditou num tal medicamento, mas não buscou se autoconhecer. Olha que interessante isso que você colocou, Léo. Ao mesmo tempo que o cérebro, o seu organismo, ele reage de uma forma que ele se adapta e precisa de doses cavalares, maiores de substância, seja o álcool, seja uma droga específica, ele também é capaz de adaptar o que nós chamamos de neuroplasticidade, de a capacidade de alteração, mudança cerebral, de expandir a sua consciência. Você consegue, alimentando pensamentos e formas, primeiro eu digo, se você conseguir limpar e ressignificar o seu passado, os seus traumas, consciente ou inconsciente, porque muitas coisas a gente não lembra, você tem essa capacidade mais facilmente ainda, ou seja, um ganho maior e mais rápido para você mudar o seu comportamento. Então, para o lado positivo, isso que você trouxe, que o vício ele vai sendo suprido e cada vez depende de doses maiores, você pode usar o inverso. Para você aprender com alimentos diários mentais, auditivos, que é o que você ouve, mudar o seu comportamento. Você vai se alimentando naturalmente, isso vai crescendo dentro de você. Porque a maioria de nós, por incrível que pareça, nós somos programados para valorizar o quê? O que nós não temos, o que falta. Aquilo que a gente não tem. A ansiedade, o medo, às vezes vem daí. E uma outra coisa que talvez alguém possa perguntar, que é muitas vezes a gente acha que tem um medo do fracasso, medo de não dar certo. E muitas vezes é real, mas a maioria das vezes não é. Às vezes a gente tem um medo inconsciente do sucesso. Por quê? A ansiedade e o medo, ele vem do quê? Do novo, do desconhecido. E muitos de nós sabemos o que é estar no fundo do poço, o que é fracassar, o que é dar errado. Então, para nós é natural. Mesmo sabendo que que não vai dar certo, às vezes a gente escolhe aquilo lá, porque é natural inconscientemente. E a gente não sai do lugar. Eu costumo dizer que a ansiedade, às vezes é como você... Imagina quem está aprendendo a dirigir ou lá no início, ou mesmo que você já saiba, está com um carro manual, você engata, às vezes a primeira, quer sair, acelera, dá o giro, mas não tira o pé da embreagem. O que acontece? Você ferve o motor, queima combustível e não sai do lugar. A ansiedade é acelerar, ou seja, pensamento, vai gerando medo, crenças limitantes que te travam e impedem você de dar o próximo passo. E por quê? Porque às vezes você sabe, se você fizer bonitinho, com calma, com consciência, o próximo passo que você der pode te levar para um nível superior que você desconhece, mas quando você encara o seu medo, você vai olhar para baixo e, nossa, era só isso? Agora eu tenho um mundo para ganhar. Nós temos alguns comentários, né? Eu vou pedir para a Juliana aí falar os comentários aí. Tem bastante comentário aqui. Tá, Essa é a pergunta aqui. Teve um que o Léo já falou aqui. Tem a pergunta do Rony Medeiros. Ele comentou o seguinte: um adolescente que está na fase de se ausentar de tudo e até de si, não gosta de falar com ninguém sobre suas feridas. Como ele pode se curar se ele tem resistência a procurar um profissional? Uma coisa que eu sempre coloco aqui, que também veio desse aqui que está falando, do Rafael, que eu aprendi a ser sozinho, como eu falei. Vou jogar bola, vou andar de skate. Lógico, tem os amigos, mas os amigos às vezes não estão na aula, não bate o horário, a mãe de um não deixa. Minhas irmãs eram mulheres. Fazia o quê? Sozinho. Eu fazia minhas pipas sozinho, eu jogava burquinha sozinho, andava de skate sozinho, dentro de casa, fora de casa, na rua. E aí até que eu aprendi a isso. Então, para essa pessoa, para esse adolescente que fez essa pergunta, o primeiro passo é: pergunte e questione, será que realmente você tem que fazer tudo sozinho?
Será que a vida não vai ficar pesada daqui uns anos se você carregar tudo nas costas sozinho? Agora a pergunta, o que te impede de pedir ajuda profissional? Às vezes está aí a trava. Não está nem na ansiedade. Agora sim, existem formas, como eu falei, paliativas. Você trabalhar sua respiração, fazer uma boa alimentação, ter um sono adequado. A meditação é um carro-chefe para muitas coisas, que poucas pessoas utilizam. E a meditação, a original, ela tem um intuito único, que assim como deveriam ser as religiões, a te conectar com o seu verdadeiro eu, com o Deus que está dentro, para você poder conectar com o Deus que está fora. É um primeiro passo. Tem um guru, Shri Yukteswar, que diz: esqueça o seu passado. Tudo será melhor se você estiver fazendo um trabalho espiritual hoje. E eu acredito sim. Se você esquecer o seu passado e trabalhar para um futuro melhor e se espiritualizar de verdade, dentro da matéria, não é ficar no mosteiro, não é ir para o Himalaia, para os montes e ficar lá. Tem gente que nasceu para isso, mas a maioria de nós não. É aqui, no dia a dia, com as pessoas dentro de casa, no seu trabalho, que você vai se espiritualizar. E não é nem na igreja. Tudo auxilia, mas não é lá. Só que o que acontece com a nossa mente? Hoje eu vou mudar, hoje eu vou espiritualizar, hoje eu não vou ser ansioso. Só que a hora que você vê, rapaz, você já está sendo, você já foi. E aí isso pode gerar mais culpa. Então, quando a gente consegue, por determinação e esforço, esquecer o passado e viver para frente, a gente tem uma evolução. Só que eu acho que é para poucas pessoas isso. A maioria de nós que querem avançar assim, é como se você tivesse com uma lancha. Imagina você no mar, no iate, ancorado, apoio, e acelera o barco, querendo sair. Aí chega uma hora que estica, aí você fala, não vai, tá preso. Aí você começa a girar em círculo. E aí você tem a falsa impressão que você está saindo do lugar, mas a hora que um tempo passa, você fala, puxa, eu estou repetindo os mesmos erros, eu estou nas mesmas resultados, as coisas estão acontecendo de novo. Então é preciso o quê? Você parar e olhar lá para trás e romper o elo que está te aprisionando, que são os traumas do passado. Eu falei, às vezes a gente não vai para frente porque estamos amarrados, carregando coisas que não são nossas muitas vezes. Coisas que nós aprendemos na sociedade, na família, na escola, inconscientemente. Então, para uma pessoa que ela quer resolver sozinha, o primeiro passo, autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Só que para conhecer, às vezes, nós vamos precisar de outras pessoas. Talvez não queira um profissional. Observe o que incomoda nas outras pessoas. Qual o julgamento você tem feito? Isso está refletindo você e não as pessoas em si. Pô, é igual você tá falando aí, né? E a pergunta lá do Rony, né? As pessoas que têm um pouco de, sei lá, uma trava de procurar alguém ali para solucionar seus problemas, né? E eu fiquei muito ligado a isso, né? Principalmente aí junto com o Matheus também, que ele sempre fala assim, cara, eu procuro entender o que as pessoas têm de negativo sobre a minha pessoa, para eu buscar melhorar. Então eu nunca vi isso como um lado ruim, mas sempre como um lado benéfico, né? Que seria desse jeito. Eu, por exemplo, vou chegar pro Rafael, o que eu tô fazendo de errado? O que não lhe agrada? O que você fazeria diferente do que eu estou fazendo agora? Então eu vejo que essas pequenas coisas aí, essas pequenas descidas de degraus para perguntar para outra pessoa, não qual que é o meu positivo, mas qual que é a minha crítica, tá me levando muito mais no positivo, tá me fazendo crescer muito mais, tá tirando aquela crença limitante. Eu vivia muito preso no passado. Eu tinha muito medo de contar essas coisas, que eu sou um dependente químico, que eu passei por isso, passei por aquilo, e hoje eu tô aqui com cara de mentalidade. Eu não falava dessas coisas. O Matheus sabe, mano, tem coisa que a gente vai descobrir com o tempo. Eu parei de viver no passado. Eu comecei a escutar alguns gurus, não somente isso. Comecei a me conectar melhor com o meu eu espiritual. A minha conexão com Deus. De não ficar olhando para o passado, mas aproveitar esse momento. Entendeu? A felicidade ela é feita de pequenos momentos, que quando você liga se torna uma felicidade completa. Então hoje eu consigo valorizar muito mais o meu relacionamento, muito mais a minha amizade, muito mais as pessoas que estão à minha volta, porque eu me conscientizei disso. Eu parei de me flagelar por conta do passado que eu vivi, não foi culpa minha. Eu entendi. Algumas coisas podem ter sido, mas a maioria não foi. A minha história de vida, o meu nascimento, isso não foi culpa minha.
Então eu comecei a entender isso e eu comecei a aplicar de uma forma diferente. Isso eu acho que, sei lá, se encaixa numa dica aí, né? Da gente não ficar vivendo preso. Mas eu comecei a viver muito mais o meu presente. Quem que é o Leonardo? O que que ele vai fazer de diferente na vida das pessoas? O que que ele tem pra agregar? E tudo isso que você tá falando aqui, Rafael, cara, pô, tá sendo um destravar de mente, cara. Eu tive uma conversa dessa com... Pô, vou até falar o nome dele aqui, o William Máximo aí, o cara dos vinhos, tá? Gosto Salve, demais salve. dele. É, Máxima monstro. Isso, cara, e a gente tava conversando sobre isso, sabe? Sobre mentalidade, um pouco de passado, coisas que foram ali debatidas entre nós. E antes eu via ele nesse nível e eu conversava com ele nesse nível. Hoje a gente conversou nesse nível, cara, e foi, acho que a melhor coisa, no sentido de amizade. Ele entendeu a minha dor, eu entendi a dor dele, e a gente conversou sobre isso, não ficar linkado somente ao passado, a travado o que você fez, mas se trazer no presente e deixar Deus transformar isso. Fiquei 3 anos no seminário, e eu limpava uma casa que abrigava mais de 300 pessoas, mais de 300 peregrinos. Então você imagina, é enorme. E eu limpava aquilo sozinho. Eu colocava uns louvor lá e, cara, cantava, chorava, conversava com Deus e falava, Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? É isso realmente? Se for, pô, me dá um sinal. Mas eu sentia que ele falava, cara, você vai trazer muito mais pessoas pra mim fora daqui. A sua história vai transformar pessoas fora daqui. E isso foi me martelando, 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 foi aonde que eu saí. E hoje, eu contando a minha história, eu consigo converter muito mais pensamentos positivos do que quando eu estava lá dentro. Porque você começou a acreditar em você. Quando a gente acredita na vida, é porque a gente já acreditou em nós. Se nós não acreditarmos em nós não vamos acreditar na vida, muito menos nas outras pessoas. Faz sentido? Com certeza. Agora, e se você mudar a pergunta? Igual o Matheus começou, o que eu posso fazer para ser melhor, para agradar mais as pessoas? Quer uma expansão de consciência? Por que você tem que agradar as pessoas? Jesus agradou? Buda agradou? Gandhi agradou? Então nós não temos que agradar ninguém a não ser Deus. É igual a história de Jesus, né? É nós, exatamente. Enquanto a gente não despertar o nosso ser crístico, a nossa consciência, o terceiro olho, o nosso eu espiritual, a gente vai viver em ansiedade, em medo, em frustração, em procrastinação. Então, a conexão corpo, mente e espírito, nós temos que sempre lembrar, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Será que existe fora seres do planeta? Cara, tem tantas coisas que hoje está escancarado, tanta parte da espiritualidade, manifestações sobrenaturais ou espirituais, naves aí, avistamento, no jornal é muito comum, né? Uma das terapias que eu trabalho também é com os arcturianos, são seres multidimensionais que podem ou não se materializar. Depois então, outra história. Depois eu quero saber um pouco mais sobre os arcturianos. Deixa eu só terminar de responder. Era do Rony? Rony? Isso. Da pergunta? Isso. Rony, a pergunta que eu quero deixar para você, não é nem minha pergunta. É um mito que as pessoas têm. Eu não procuro um profissional porque eu vou mostrar minha vulnerabilidade, porque a terapia para os fracos, isso é um mito, cara. Porque é só os fortes que encaram, e você já é uma pessoa forte. Se você está fazendo essa pergunta, se você já expôs aqui, parabéns. Você já reconhece que precisa de ajuda, mas não quer ajuda. Independente, nós não estamos para julgar ninguém. Saiba que você tem o meu apoio, seja para falar ou não. E existem várias formas de trabalhar. Como eu disse, a cura arcturiana é uma delas. Trabalha energeticamente, a pessoa não precisa falar nada. E muitas vezes ela acessa o interior dela sem nenhuma palavra. O magnetismo é fantástico. O desbloqueio dos chakras, dos centros vitais, que tem conexão com a glândula, com a parte física, dores físicas e mentais também. Então, cada centro corresponde. Às vezes você só vai, olha, eu quero me curar. Eu não quero falar o que eu tenho, não quero saber de nada. Você também consegue se reabastecer energeticamente, sem falar. Tá? Mas a mensagem é para os fortes. Somente os fortes olham para o que precisa ser mudado. E 1% ou 2% faz o que precisa fazer. Muitos começam, poucos terminam. Top. A gente tem mais uns comentários aí, não sei se... Não tem mais alguns, Ju. Pergunta não tem. Não, mas pode falar fora das perguntas também, dos outros comentários. Pergunta aí, galera. Aproveita. Nós estamos aqui para servir. Boa. O Marvin só agradeceu
pelo ex-chefe, está trazendo conhecimento para todos que têm ansiedade. Ai, tem mais um aqui, ó. Deixa eu subir. Renata Botelho. Rafael, se puder falar mais sobre o processo de regressão, é para todo mundo? Tem processo de preparação? Sabemos que não são todos os profissionais que são bons nesse meio. Regressão é para todos? Boa pergunta. Pensa comigo. Vamos junto. Desvendar. Será que é para todos? O que é a regressão? A ansiedade já é uma regressão inconsciente. Você vive ansioso por conta você acha que não vai dar certo, porque algum dia alguém falou que você não era capaz, que isso não era para você, ou que você seria um zero à esquerda para o resto da vida, e você inconscientemente acreditou e vive até hoje uma regressão inconsciente. As roupas que você veste, porque você acha que aquele dia me elogiaram, então vão me elogiar sempre. É uma regressão inconsciente. Você vai e escolhe as mesmas comidas, os mesmos lugares, você está vivendo uma vida de regressão, fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Louco, né? Vira, né, velho? Incrível, cara. Então, em parte, a regressão está todo mundo, consciente ou não, inserida nela. Agora, existem várias formas de regredir. Sim, a regressão ela é segura porque você já está vivendo, só que quando você olha com intenção e com um acompanhamento, por isso que é importantíssimo ter um bom profissional, um profissional capacitado, porque não adianta você ir lá na raiz do problema se você não sabe o que você vai fazer depois. Não tem aquele ditado que a curiosidade matou o gato? É aquilo, né? Então, quando você faz consciente com um objetivo, só tende a melhorar. Então, chegando lá, você vai o quê? Liberar aquelas travas. Você vai não somente liberar, não é ignorar, não é que você nunca mais vai saber, você vai ver aquilo, você vai usar o seu potencial, vai transformar aquilo que era negativo em algo positivo. Você vai usar as pedras do caminho como degrau, e degrau em degrau vai formar vários degraus que você vai chegar no topo. Você vai usar de fortalecimento para atingir. Então, a regressão é para todo mundo? Todo mundo pode fazer o melhor? Pode. Convém a todos? Não. Não é todas as sessões que eu faço regressão. Existem várias formas de ressignificar. Existem várias formas de descobrir a sua raiz. Mas sim, hoje meu carro-chefe é a regressão, porque é uma forma que em uma única sessão você chega rapidamente à raiz do problema. E sim, existe uma preparação. Cada um existe uma forma. Eu nunca deixei de atender personalizadamente. Então, desde todas as áreas, desde quando eu trabalhei com vendas, com personal e como terapeuta, resumido, né? Sempre foi personalizado o atendimento. Então, cada um tem um sistema, cada um tem as palavras-chave, a forma de você chegar, de regredir. É a mesma coisa, eu só sou o GPS, que eu não tenho o poder, mas eu sei o caminho melhor para você chegar onde você precisa chegar e o que você precisa fazer. Então, eu só sou o GPS, eu mostro o caminho e mostro como fazer. Não tem como eu interferir no seu livre-arbítrio, se você vai fazer ou não. Vamos supor que tem algo que você precisa perdoar. Se você não perdoa, eu não posso fazer nada. E o perdão é assim. É como se você quisesse tomar uma água limpa num copo sujo. Você pode ir na fonte, na água pura, cristalina, mas com o seu copo sujo ela vai infectar. Vai contaminar, você não vai tomar água limpa. Então o perdão se trata de você limpar o seu coração, o seu copo, a sua taça, e não o outro. E perdoar não significa que você está aceitando ou concordando com o que fizeram para você. Nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas tem a ver com o assunto e a galera pegou aí, né? Que não existe o acaso. Essas perguntas, as coisas que chegam até mim, cara, não é nada por acaso. Tem uma força maior, tem uma inteligência por detrás disso. E quando a gente coloca para viver, para essa inteligência, a gente só tem a desfrutar da felicidade. Não tem mais ansiedade. Respondi a pergunta da nossa ouvinte aí. Eu tenho uma regressão. Eu quero fazer essa pergunta agora. Agora é minha pergunta e vai ser muito legal. Você fala sobre cura arcturiana. O que são os arcturianos? Explica para nós. Ótimo. Eu só vou pegar aqui antes que eu esqueça de fechar aqui para finalizar essa resposta. Que às vezes as pessoas acham que regressão é perder o controle, é voltar a viver lá atrás ou ficar presa no passado. E isso são mitos também, crenças que limitam a pessoa de dar um passo adiante e se curar.
Não, você está consciente. Existem formas de regressão de olhos abertos, conversando aqui, ó. Quer ver uma prova? Quantas vezes você foi no seu passado já hoje aqui comigo? Incontáveis vezes. Isso é regressão. Incontáveis E vezes. quanto você começa a olhar agora porque te aconteceu de um outro olhar? Isso é regressão. Só que existem formas mais profundas ainda e mais significativas. Mas existem. Então é um mito que já quebra isso. Entende? Que a regressão não é perder o controle. Então por isso que é para todos. Num bate-papo. Quantas vezes eu já ajudei colegas meus? Um bate-papo assim como esse. Fazendo uma ressignificação sem com que ele precisa perceber. Ele nem percebeu. Mas algo mudou. Assim como todos nós aqui vamos sair diferente. Dando uns insights para a pessoa, né? E, inclusive, respondendo aqui junto à sua pergunta, Matheus, a cura arquituriana também trabalha às vezes com a regressão quando necessário. Porque são simbologias, partes da geometria sagrada que é ativada e as pessoas simplesmente relaxadas, descansando, lá no meu consultório, tem a capacidade de regredir espontaneamente e acessar coisas para serem curadas. Às vezes vem choro, às vezes vem só um sono profundo, vem só um relaxamento e algo muda. As pessoas dormem melhor, têm mais disposição, começam a ver a vida diferente, porque eles trabalham no plano sutil. Então, os arquiturianos, que são seres multidimensionais, de quinta dimensão, mais conhecidamente, eles trabalham naquilo que é necessário de acordo com cada sessão. Então, o meu papel, existem várias formas de cura arquituriana. Aqui eu trabalho é onde eu identifico a necessidade de acordo com o que o cliente, a pessoa traz para mim, e aí eu direciono aquilo, e junto com a energia. E ao mesmo tempo que está acontecendo a cura do sutil, que não sou eu quem faço, eu sou só um canal, ó, é isso, e eles fazem o trabalho. E não faz somente no corpo físico, quando necessário. Na maioria das vezes é no corpo energético, que todos nós temos. Inclusive, eu vou até deixar aqui já na minha mente anotado, para passar como um exercício da ansiedade, que todos aqui podem experimentar, inclusive você que está nos assistindo, que vai ser um exercício de foco, concentração, vai te acalmar, e é um autoconhecimento onde você vai ter a possibilidade, se você praticar, digamos que 80% das pessoas que fazem pela primeira vez já conseguem sentir a sua própria energia, e outras demandam um pouquinho mais de foco, atenção, mas conseguem, mais cedo ou mais tarde, sentir a sua própria energia. Isso faz uma mudança interna, celular e psíquica, de uma forma extraordinária. Isso também é científico. E eu costumo dizer, você também como, digamos assim, não sei qual a palavra certa que te encaixa, religioso, cristão, acredita em algo maior. Poder fé, superior, isso. Isso. Acredito Então no poder aqui, superior. fé, no meu ponto de vista, existem dois tipos, na verdade, que eu aprendi, inclusive, um dos ensinamentos do René May, que é um dos meus mentores, que foi também que eu me espelho muito na parte de cura, tanto de corpo físico, regeneração celular, quanto espiritual, que foi o que me abriu porta para o caminho que eu estou seguindo hoje também, de um outro guru, que é o que me preenche internamente, o que eu busco, que está aqui dentro, que é o Yogananda. Ele traz o quê? A fé existe em duas formas, que eu concordo com ele, que me fez sentido, e eu pego isso para mim também. Existem aquela fé, que é você acreditar no que vai dar certo, aquilo que você já viveu, ou que você põe a sua energia ali, e se acredita, e aquilo acontece. E aí eu transfiro para quê? Fé, foco e energia. Quando você direciona foco e a sua energia, ali está a sua fé. Não sei como, mas eu vou fazer isso dar certo. Isso vai acontecer, essa fé. Mas existe uma fé superior, que é a mais bonita de todas. E que pode sim ser questionada, comprovada por você, por mais ninguém, através da sua própria ciência. Que é a fé, não somente no invisível, mas nessa força suprema, na inteligência que a gente chama de Deus, de Criador, de Cosmo, cada um tem um nome para isso. Essa é a fé que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que ver para crer. E essa fé, ela está ligada, crer para ver. Essa é a fé que move montanha. É doideira, né? Essa que faz a verdadeira mudança, que muitos de nós, às vezes, inconsciente adquirimos, e muitas vezes a gente precisa apanhar muito da vida para poder adquirir essa fé. Bom, a gente falando de fé aqui, acho que vai ter até um pouco polêmico, né? Vai ser polêmico. Até você é ateu.
Um abraço Tem pros fé. ateus. Eu acredito que a ciência é assim, Não vai é? colocar energia. Com certeza, cara. Pra Nesse você tentar ter a crença de algo que não existe, primeiro você tem que acreditar naquilo. Eu vi agora falando de ateu. Né? Pensa surreal, Cara, né? eu mostrei um vídeo pra Ju. Esqueci o nome do tiozinho lá, um tiozinho muito engraçado. Que ele dá umas respostas bem legal. Acho que ele podia ser terapeuta, né? As respostas dele. Aí colocaram assim na caixinha de pergunta lá no Instagram dele. Fulano. É o senhor Moreninho? Eu não acredito em Deus. Eu sou ateu e não acredito em Deus. O que você tem a falar sobre isso? Aí ele chegou e falou assim: você é ateu? Tá. Mas em quem você não acredita? Mudou a pergunta. Mudou a pergunta, tiozinho, muito engraçado. Cara, achei isso da incrível. hora, cara. Rafael, Destravar. não, queria trazer isso aí, bem legal. Um abraço pros ateus. Eu gosto muito de ateu, cara. Eu gosto muito de Adoro. ateu. Cara, eu gosto de conversar sobre a Bíblia com ateu. Como tu aprende, cara? Eu adoro. Assim, se eu quero aprender sobre a Bíblia, eu vou falar com um ateu. Ou eu vou ver o vídeo do ateu. É muito legal, porque eles não têm a mesma visão do cristão. Ele tem uma visão mais lógica das coisas, e eu gosto disso também, né? Então, eu acho que pra você... Acho que não acredito, né? Pra você provar que Deus não existe, você precisa ser muito inteligente. É muito difícil você provar que Deus não existe. Por isso que eu acredito que muitos ateus são muito inteligentes. Mas por que existem vários ateus assim hoje em dia? Porque acreditaram numa crença cega que não se comprova. Então, por que eu oro para Deus, ele não, entre aspas, não me atende, e o outro ora e atende? Você entende por que a origem de muitos ateus? Então, é esse questionamento que às vezes a gente faz. Independente se é ateu ou não, cara. Quem é você? Rafa, você Essa é a acha que pergunta. o que ocasiona também grande parte da nossa sociedade e tira a gente do campo espiritual ali, da nossa conexão com Deus é essa ânsia, é o que você falou, tipo, eu rezo e parece que nada acontece? Porque às vezes está incluso um egoísmo aí dentro. Eu rezo para mim, pro que eu acho melhor. Mas que bom pai vai dar uma faca para uma criança de 5 anos? Não é porque a criança chora, não é porque ela pede, não é porque ela está necessitando cortar alguma coisa que ele vai dar. Mas quando ela atinge uma maioridade o suficiente para ter uma destreza e poder cortar o seu pão, o seu alimento ou fazer a utilidade, ele vai dar sem problema nenhum. Então é a mesma coisa a oração que a gente faz. Às vezes a gente está pensando no momento ali que pode nos prejudicar, a gente não percebe. É o que eu falo também dentro da terapia. As pessoas falam assim, se hoje você sair daqui com o seu problema resolvido, qual a pior coisa que pode te acontecer? As pessoas falam, mas como? Vou dar um exemplo simples que eu costumo colocar lá. Meu problema é que eu não tenho um carro. Tá bom, se você sair daqui hoje com um carro, pelo fato de você ter resolvido o seu problema, sair com o seu carro na mão, qual a pior coisa que pode acontecer? A pessoa fala, não, nada, porque agora eu não vou precisar depender de Uber, de ônibus, nem de carona, eu posso ir para cima e para baixo, eu posso viajar, posso levar quem eu quero. Tá bom, mas você vai ter dinheiro para pagar os impostos? Eu tenho, tá, para pôr combustível, manutenção, pneu, pagar seguro? Tenho, tá, mas e se roubarem seu carro? O seguro paga, e se você atropelar uma pessoa? Então, ela só vê um lado das coisas. E às vezes, inconscientemente, o que está impedindo ela, que entra dentro de uma autossabotagem, por isso que é inconsciente, porque ela sabe que se ela ter aquilo, ela vai ter uma consequência, ou uma possível consequência. Isso também está ligado a uma ansiedade e uma autossabotagem. Que a pessoa se autossabota. Sim. Então ela chega lá pertinho do último degrau, e ao invés dela subir no pódio, ela fala, opa, vou embora, vou virar as costas. Sucesso não é para mim. Trauma, crença, onde alguém falou, olha, você nasceu para ser isso. Rafael, deixa eu perguntar, caso alguém, acredito muito difícil alguém não se interessar em fazer uma sessão com você, né, de tudo que você entregou aqui pra gente, até, cara, agradeço demais mesmo que você entregou. Se você mudou uma vida, pra nós já é, cara, como se a gente tivesse ganhado o mundo, né, como você mesmo falou, nós somos garçons, né, estamos servindo, não deixamos de ser garçons, estamos servindo. Exato. Me fala como funciona aí, brevemente, as suas terapias e como as pessoas podem entrar em contato com você. Bom, pode ser pela rede social. Até tem a inclusive- logo aqui do Isso. Rafael Ubucata. Ou simplesmente Rafael, né? Pra não complicar tanto aí. Ela tá aí, Tá né? tudo certo. Essa semana foi motivo. Por isso que eu falo, ó, na vida a gente acredita que não tem escolha.
Quando a gente tem um autoconhecimento, um aprofundamento, você tem possibilidades de melhores escolhas, por mais que muitas vezes são limitantes, mas não deixam de ser escolhas. Quando erram seu nome, quando você faz algo que teve um resultado diferente, uma coisa que eu coloco na terapia é assim, não existe erro, existe resultado. Quando a gente coloca erro, a gente está julgando. E quando a gente julga, a gente perde possibilidades. A gente limita, dá um veredito e é isso, ponto final. E a vida não é assim que acontece. Ela está em constante mudança, então isso é muito relativo. Né? Então, mas respondendo aí em relação à terapia que eu trabalho de diversas maneiras, né, de forma personalizada, quem quiser entrar em contato pode ser através do Instagram, @RafaelUbucata, ou pelo WhatsApp. Mas lá tem, né, vou deixar mais fácil o link aí, o @RafaelUbucata pelas redes sociais. E só mandar lá ou um ADM ou clicar no botãozinho lá e mandar uma mensagem direto no meu WhatsApp para entrar em contato. E respondendo às escolhas, eu poderia muito bem me frustrar, falar, pô, você falou meu nome, isso, aquilo, ou simplesmente, poxa, dar risada. Foi um dos motivos que eu iniciei aqui que é rir, né? Por quê? Porque a vida ela foi feita para ser vivida, para ser alegre. E se você não tem esse conhecimento, fala, poxa, estão errando. Tem quantas pessoas têm vergonha do seu nome? Tem quantas pessoas que não se aceitam e querem que o outro aceite ela, pô. Sim. As pessoas se veem feias, só olha defeito no espelho. E não é capaz de fazer um elogio e quer que os outros elogiem. É dando que se recebe. É curando que se é curado. É amando que se é amado. São Francisco. Já sei. São Top. Francisco. A gente tá chegando no final do podcast, infelizmente, né? Mas eu queria 2 perguntas para finalizar, Rafael. É bem interessante, eu gosto de ver essa visão dos nossos convidados, nossos, né? Perguntas. A primeira pergunta. Quando daqui a 100, 150 anos, as pessoas querem voltar ao passado para aprender algo, o que o Rafael vai deixar de legado, acho que é assim que se fala, para essas pessoas? O que você fala para essas pessoas daqui a 150 anos que vão ter a regressão, né, de voltar ao passado e querer aprender? Vou trazer uma reflexão, vamos junto. Essa pergunta que você me fez, vou trazer para todos, para o coletivo. Você daqui, vamos encurtar, ao invés de ser 150 anos, daqui a 15 anos, você olhar para quem você se tornou, você estaria feliz com o que você será daqui 15 anos sendo quem você é hoje? Ou você acha que você precisa mudar algo para se tornar melhor, para daqui 15 anos você olhar e falar, nossa, eu fui aquele cara, ele me tornou quem eu sou hoje, agradeço quem eu fui. Então, respondendo a sua pergunta em outras palavras, ame-se, curta o seu processo. O seu passado não te define, é graças a ele, ao que se chama de erros e acertos, que te traz a capacidade de hoje ser uma pessoa melhor, de tomar atitudes diferentes, é o que a gente estava falando antes de iniciar aí. Exato. O seu passado não te condena e não te define. As pessoas vão te julgar, cara. Vão te criticar, vão te rotular com base naquilo que elas viram um dia. Uma coisa que você fez. E isso não pode te definir. Como diz o Mateus, né? Tem a sua verdade, tem a minha verdade e tem a verdade, né? Todo ponto de vista é um ponto de vista para quem está olhando ou para quem está pisando naquele momento. O que você está me falando? A verdade é relativa. E existe verdade? Que verdade é essa? É relativa. Só cada um pode descobrir a sua. Perfeito. Então, se a gente descobrir isso, a ansiedade também vai por água abaixo, porque você não tem mais a necessidade de atender a expectativa de ser perfeito. Você pode simplesmente ser quem você é hoje. Daqui buscando 15 ser anos, melhor, se assim você exatamente. desejar. Perfeito. E a última pergunta para finalizar com chave de ouro. Manda lá. Rafael, fala uma frase que te define. Cara, ressignificação. Ressignificar. A cada dia eu me ressignifico. A cada passo que eu dou. Para me tornar quem eu quero ser daqui para frente. Top demais. É a primeira vez que eu uso essa frase. Eu, na verdade, eu sempre uso, né? Inclusive está no meu slogan lá, ressignificar o passado. Mas eu nunca usei isso como uma definição de mim mesmo.
É uma definição pra você agora e você falou isso aí ao vivo para Pois é. as pessoas, hein? E vai ter cortes disso. Oh, maravilha. Finalizamos. Afinal de contas, a vida acontece aqui agora, ao vivo e a cores. Opa, aí sim. Galera, chegamos ao final do nosso podcast. Vim primeiramente, cara, agradecer, Rafael. Obrigado, meu irmão. Cara, Valeu. muito obrigado, assim, que você Léo, entregou pra eu que nós. agradeço, Como falei no bastidores, eu falo, quando o Papo é Massa, a gente vai ter se você permitir, se Deus permitir, ter um volume 2, né? Um segundo episódio. Agradeço aí. Leonardo, obrigado, meu irmão. Não, mas, pô, eu que agradeço, junto. cara. Você é louco. Juliana, muito obrigado que está nos bastidores. Flash, meu amigo, assessora. muito obrigado que está lá atrás das câmeras. Se quiser chegar aqui e dar um oi pra galera também, fica à vontade. Vem cá mandar um beijo pro pai e pra mãe. A gente não explicou isso aí, né? Vem cá, Fé, chega aí, nosso parceiro. Você quer mandar beijo pra quem? Esse é o cara que faz acontecer. Ele faz acontecer. Ele não quer vir, tá com vergonha. Chega aí. Vamos ressignificar isso aí. Cara, agradecer a todo Precisa mundo. de uma regressão, Cara, hein? é importante agradecer a todo mundo que faz. Chega aí, Flash. Esse é o cara, pra quem não conhece, gratidão, é o cara que faz tudo acontecer, o Flash. Tá bom? É o cara por trás das câmeras. Sem ele, nada aconteceria. Cara, muito obrigado mesmo. É um trabalho que ele faz, mas mesmo assim a gente tem que agradecer, Tem 2 porque, minutinhos. cara, ele faz com muito amor o que ele Um faz. exercício que eu não passei. Eu vejo Ele que. quer passar um exercício. Cara, eu perfeito. esqueci, ó, me veio aqui, amigo. Me mandaram telepaticamente. Pô, ele não vai. Valeu, E, cara, só pra finalizar, muito obrigado a todo mundo que faz isso aqui acontecer, cara. Eu sou muito grato mesmo a tudo que vem acontecendo na minha vida, as pessoas que entram na minha vida. Né, cara, muito obrigado mesmo, galera. Só pra finalizar o exercício. Que mandaram a mensagem telepática aqui pra mim. Pô, o cara falou que ia fazer um exercício lá, ia que Turiano mostrar, vai chamando- deixar o cara. O cara vai matar eu de ansiedade aqui, não vai explicar. Sacanagem, né? Então não poderia sair daqui. Topa, vamos fazer todo mundo aqui. Então, eu vou convidar vocês que estão em casa, quem puder ir também, colocar os seus pés no chão e deixar sua coluna reta, de preferência desencostada. Respirar fundo. Quem quiser fazer de olhos abertos, ok. Quem quiser fechar os olhos também à vontade, indiferente. Apenas posiciona a palma das mãos uma de frente para a outra. E observa as palmas das mãos. Tome de uma respiração profunda. Deixe o ar entrar pelas narinas. Retenha confortavelmente e exale pela boca, relaxando, soltando as tensões dos ombros, de todo o corpo. E observando, então, com o poder da sua mente, a palma das suas mãos e os braços, os dedos mais relaxados possíveis, gradativamente vai aproximando as suas mãos, mas sem encostar, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, vai aproximando, busca sentir ou perceber. Se você sente, percebe algo, se não, tudo bem também. Aproxima o máximo que você puder sem encostar, devagarzinho, para um pouquinho, observa e começa a afastar gradativamente, bem lentamente. Para novamente, observa, agora aproxima, vai aproximando, observa se você sente, percebe algo. Se percebe algo, tenta identificar se tem cor, se tem cheiro, se tem algum comportamento ou algo desse tipo. Afasta novamente, imagine como se fosse uma pequena mola que você vai afastando e aproximando gradativamente. Pode parar por aí, observa, respira fundo e antes de terminar esse exercício, observa como você está se sentindo. Pode relaxar, baixar as mãos, esfregar as mãos e soltar a energia. Libera. Felizão. E como você está se sentindo? Nossa, Esse é cara. o poder de estar presente no momento Tô super presente. relaxado. Oi? Percebe que quando você vive o agora, não tem problema, não tem conta para pagar, não tem o que foi, o que deixou de fazer. A vida acontece agora. E para quem conseguiu ou não, já adianto, tem a sua energia, você consegue perceber. Eu senti Com minha calor, palma né? da minha mão com calor. É natural. Você tava lá- Calor, resfriado. frio, formigamento, cada um tem uma experiência. Você pode ter texturas, cheiro, cor, e você pode moldar e intencionar essa energia pro bem. Na hora que você falou ali do cheiro e da cor, cara, eu não sei, me veio uma felicidade, eu dei um sorrisinho, parecia um sarcasmo, mas era um sorriso de felicidade, viu? Nossa, muito Incrível. Parabéns, Muito cara, obrigado, parabéns muito por vocês obrigado. se permitirem experimentar. Obrigado, cara. cara. Obrigado, Rafa.
Fica a dica aí. Galera, já agradecer a todo mundo, porque hoje é o último episódio do ano e, cara, a gente fechou com chave de ouro, assim, terminamos o ano muito bem. Eu quero agradecer a todos que participaram desse primeiro, não foi um ano, porque o nosso podcast começou agora há pouco tempo, mas agradecer a todo mundo que fez parte disso, Leozão. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, cara, é uma gratidão imensa. E, Leozão, deixa a tua mensagem aí, ó, a foto. Pode ir. Presente do Papai Noel, do Papai do Céu. Por favor, Papai Noel bombado, deixa aí uma bombado, mensagem para nós. Igual você falou, né? Para todas as pessoas que tem uma palavra que define. Para mim é a questão do estoicismo. Eu não consigo mudar o externo. Eu mudo o interno para mudar o externo. É aquilo, cara. Aceite os seus erros. Aceite se transformar, mudar, para que você mude essa realidade. Não fica achando que todo problema é grande demais. Todo problema é pequeno. É você que tem que mudar. Boa. Um abraço a Adriana Zequim, do Estúdio Podcast Londrina. Ela que abriu as portas também para nós fazer esse podcast, né? Que esse estúdio aí é alugado, né? E muito obrigado. Então, gratidão, Adriana Zequim. Eu desejo muito sucesso para os seus negócios e para o seu estúdio aqui, né? Do Estúdio Podcast Londrina. Um abraço. E é isso aí, galera. Mensagem. Por favor. Passar a mensagem final que você me lembrou muito meu slogan, né? Duas formas que eu coloco sempre. Desperte sua essência, cure seu passado e liberte-se para uma vida mais autêntica e feliz. Ou liberte a sua alma. Como você disse mesmo. E é uma coisa que é real para muitas pessoas que decidem fazer diferente, fazer a sua mudança para se tornar mais forte e não os problemas maiores que elas, que muita gente sofre por querer mudar o mundo e mudar as pessoas. Quando você muda, tudo muda. Tudo muda. Quer um exemplo de uma prova disso? O dia que você acordou cedo, feliz da vida, por um motivo ou não, tudo estava bem. As pessoas estavam bem, o dia estava lindo, maravilhoso, a comida saborosa. E o dia que você está mal, nada vai bem. Então, quando você está bem, tudo vai bem. Mude, que você nunca mais vai precisar mudar as pessoas, nem o mundo. Top demais para Abraço. finalizar com chave de ouro. Galera, muito obrigado a todos que permaneceram até o final. Parabéns para você. E é isso aí, 2025 será o nosso ano. Boa. Valeu, tchau, Valeu. galera. Abraço do ex-chefe. Valeu. Nossa, senão a gente fica até amanhã aqui.